A gente tem Andréa Horta com a gente batendo nessa, a gente tem o Gil Madeira, a gente tem a Vanessa Giacomo e um grande elenco, então é importante vocês saberem disso. E é isso, você falou tudo, é uma coprodução da Star Productions, Star Original. Quais são as expectativas para o filme? A gente está muito feliz, a gente sabe que o lançamento do filme, as primeiras semanas são muito importantes, então a gente está numa semana final de divulgação, onde a gente conta muito com tudo que se fale do filme, então é importante a gente ouvir e saber a opinião sincera de vocês. A gente está aqui para fazer a informação sobre o filme fluir, porque a gente acha que quanto mais informação sobre o filme tiver, melhor para o nosso lançamento e melhor para as primeiras semanas do filme. Então, se vocês precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar. E acho que é isso. Vou falar de todos do elenco, os três estão aqui, eu podia chamar eles Com direto. certeza. Pode, por favor. Fica aqui na frente. E aí, tirar uma gente, tudo foto. bem? Tudo bom? Tudo bom? E aí? Vou te posicionar aqui na frente da Tem Chewbacca aqui. e da sua Vamos fazer a mochila. fotinha aqui. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigado por terem vindo, obrigado. Eu vi sua crítica hoje, sua primeira frase, né? Fez a minha vida melhor. Aqui, você quer que a gente vá para trás da mesa? É melhor? Tá muito... É melhor. É melhor atrás da Né? mesa. Vamos aqui. Deixa eu botar cá. Olhando pra cá um pouquinho. Aí, obrigada. Ô Marcos, faz assim, ó. Agora no microfone para vocês ouvirem a minha voz. Bem-vindos à coletiva de MMA. Obrigado por terem vindo, tá, gente? Bom dia. A gente está aqui na reta final para o nosso lançamento. A gente veio de uma pré-estreia maravilhosa em Salvador, uma pré-estreia grandiosa ontem no Rio de Janeiro, também indo para a pré-estreia de São Paulo e dia 16 em todo o Brasil. E vocês são, poxa, muito, muito importantes para ajudarem a gente a difundir essa informação e fazer essa informação chegar nas pessoas e que a gente consiga cativar vocês como pessoas que vivem cinema, adoram cinema, arte, a gente consiga levar o público para o cinema, para prestigiar, tá? Muito obrigado mesmo por terem vindo e obrigado pela parceria. Uma entrevista muito boa, assim, as pessoas, pô, mas como é que você faz para em tão pouco tempo conseguir fazer uma conexão com o entrevistado, ainda mais se é num lugar cheio de gente, assim, e tal. Eu falei, cara, você tem 5 segundos para conquistar a pessoa. É assim que eu fiz a minha vida inteira. Irmão, você acabou de realizar em 5 segundos, você conquistou geral. A gente veio de Santos, meu nome é Kim Fonte, a gente tem um podcast lá, a gente também trabalha com rede social. Eu assisti o filme e saí completamente tocado, é um filme lindo, chega até a ser didático para quem não tem o interesse ou entendimento sobre o espectro autista. Qual que é a expectativa, o que vocês querem que as pessoas vejam de mais bonito nesse filme, quando lançar no dia 16? Como é que você quer que isso impacte nas pessoas? Posso responder? Por favor. Eu particularmente tenho um carinho muito especial pela visão que você comentou, que é a visão da conscientização sobre o autismo. Acho que essa foi a força motora de todo o projeto, muito antes do Alvarenga, do Gui, de tudo isso acontecer. Esse foi a chama que fez tudo acontecer. Então, para mim, ele é muito importante porque eu entendo como meu propósito de vida ser porta-voz do meu filho e, consequentemente, dos mais de 2 milhões de autistas que existem no nosso país. Mas o filme tem muitas camadas, várias camadas. O autismo é uma delas. Eu gosto de falar que esse filme é uma homenagem à família, às relações familiares. Então a gente acompanha ali, obviamente, um homem ressignificando a sua existência, a sua vida, seus títulos, o seu senso do que é ser bem-sucedido e de vitória. A gente acompanha um homem entendendo que os títulos que ele ganhou ao longo da vida não significam nada se ele não tem o amor do filho, porque ele entende que a luta dele é vazia. E aí a gente vê a paternidade dele acontecendo. E, consequentemente, a gente vê ele aprendendo a se tornar filho também. MMA é meu ovo. Então eu acredito que a relação familiar é o grande
centro, assim, o cerne do filme, da mensagem que eu gostaria que chegasse. Não à toa eu martelo tanto na frase: um homem que não luta pela sua família não luta por mais nada. Esse, para mim, é o legado do filme. O filme começou a ganhar um corpo maior e eu vi assim o quanto os olhos do Paulo Cursino, que é o roteirista, e do Alvarenga brilhavam quanto mais experiências eu contava da minha vida pessoal com o Romeu. Então tem várias cenas do filme que foram emprestadas da minha relação com o Romeu para o Max viver com o Bruno. Eu não sei se todos vocês já assistiram ao filme, mas tem uma em particular que eu gosto de destacar, que muitas vezes as pessoas não percebem, por ser uma coisa tão corriqueira na vida da maioria dos pais com seus filhos, que eu gosto de reforçar para as pessoas, quando assistirem ao filme, entenderem aquele momento. Que é quando que eu vivi isso na minha vida. O Romeu, quando ele era pequeno, ele não aceitava o abraço, o toque apertado. E, poxa, para um pai isso machuca muito, cara. Sabe, para um pai não poder ter o abraço do seu filho, não sentir a pele com a pele do seu filho e poder, sabe, esmagar, assim, daquele afeto, assim, de peito com peito, isso é muito dolorido. E não é exclusividade minha, muitos pais e mães passam por isso. E eu decidi na minha vida que eu não ia aceitar isso. E eu resolvi batalhar contra, e eu falo que eu lutei contra, mergulhado em amor. Eu falei, o amor vai vencer esse obstáculo. E foi difícil pra caramba, contando assim em 1 minuto, parece que foi da noite pro dia, mas não, foi difícil, foi doloroso. Pra mim, foi muito doloroso pro Romeu. Mas eu ficava muitas vezes, não recomendo, sabe, eu acho que todo mundo tem que ter acompanhamentos para tentar superar qualquer obstáculo que tenha que sofrer autista, mas naquela época, gente, era muito diferente. Paiva sabe disso, a gente não tinha acesso a tanta informação, eu agia muito por instinto, não tinha ainda um Marcos Mion que falava sobre autismo para milhões de pessoas na televisão, nas redes sociais, ou colocava o tema no cinema, então a gente ia muito pelo erro e acerto, assim, eu fiz o que eu pude instintivamente para lutar contra. Eu acho que deve ter formas mais fáceis de conseguir lidar com isso, mas eu vencemos. Então, hoje o Romeu, vocês acompanham nas minhas redes, ele é uma mochila, ele não me larga, ele fica o tempo inteiro abraçado, a coisa mais fofa do mundo, é o amor da minha vida, e a gente superou esse obstáculo com amor. E quando eu contei essa história para o Alvarenga e para o Cursino, eles quiseram muito colocar isso no filme. E então tem a cena onde é uma cena tristemente bonita, que é onde o Max rouba um abraço do Bruno quando ele está dormindo, que é uma coisa que eu fiz muitas vezes, para poder sentir o meu filho, para sentir o corpo do meu filho. E essa é uma das cenas que existem no filme e me emocionam sempre. Toda vez que eu vejo essa cena eu me emociono, porque obviamente me leva para um lugar de memórias da minha própria vida pessoal. E vou entrar aqui em cima disso, porque quando o Mion contou essa história para a gente, ele estava desenvolvendo o roteiro ainda, já estava na segunda fase do roteiro, e o filme acabou virando essa questão, né? É um filme sobre a falta do abraço. O personagem te marca o tempo todo a dificuldade desse abraço acontecer, as buscas desse pai para tentar chegar nesse abraço, e o abraço que o filho dá no final do final. Né? Quando o pai está quebrado, derrotado, precisa do abraço, o filho é capaz de transgredir as suas resistências, né? E dar um abraço no pai. Então isso virou a própria chave do filme, uma história que ele contou e que emocionou muito a gente. Eu até ouvindo agora fico emocionado também. Ficou muito bonito mesmo. E é muito legal isso, porque realmente no final do filme tem o abraço e tem o olhar, que ele passou o filme inteiro buscando e pedindo por filme. Posso só complementar uma coisa, Marcos? Claro. De história que é um depoimento meu, pessoal. Assim. Você falou de contar as cenas que o Marcos colocou no filme. Teve muita coisa que ele trouxe, que ele contou de bagagem, que não está no filme, mas que ajudou a criar toda a atmosfera do filme. Então, preparação dele física que a gente viu, preparação dele de luta que a gente viu, mas teve uma entrega também, uma coisa que é muito pessoal dele, que o Alvarenga que pensou logo no comecinho, que é também de se louvar, assim, é de se falar de quem está perto vendo. Por isso que contagiou todo mundo que está em volta. Então, não especificamente uma cena ou outra, mas ele se entregou e entregou o sagrado dele para todo o filme. Tudo que está no filme tem uma historinha do Mion e do Romeu de alguma maneira, independente se ela está 100% retratada ali ou não. Isso eu acompanhei de perto e é verdade. E foi sim uma coisa que o Alvarenga puxou quando ele trouxe para o filme, que ele falou, nosso ouro está aí. E tá.
Obrigado, irmão. Obrigado pelas palavras. O Léo é o produtor do filme, tá? Pra quem não E sabe. sobre as cenas, assim, para mim a cena mais difícil foi a cena do pinball, né? Quando ele tem o Bruno tem uma crise pelo lado sensorial, né? Muito barulho, muita luz, ele não foi com essa ideia, não foi preparado. E era uma cena difícil, porque a ideia da crise, a gente tinha que fazer uma coisa que fosse perto da realidade, com uma questão muito séria, né? Envolve muita troca, muito afeto, muita compreensão do que está acontecendo. E era difícil para um menino dessa idade, né, entender essa coisa que vem com uma ansiedade absurda. É uma crise de ansiedade, na verdade, muito forte. E a gente tem ansiedade, a ansiedade assusta, né? Você imagina que você não consegue escapar. Então é uma cena muito difícil, que o Bruno entregou muito bem, e era a chave para a gente no filme. Se a gente acertasse essa cena, a gente sabia que a gente tinha dado um passo a mais para poder contar essa história com verdade. É verdade, vou até falar, complementar o que o Alvarenga falou, para vocês entenderem a importância desse cara aqui, que quando a gente estava na pré-produção ainda e falando sobre o filme e atrás de quem faria o filho do Max Machadada, o Bruno e tal, a única coisa que a gente tinha combinado entre nós é que se a gente não achasse essa criança, não teríamos filme. Então, assim, a importância de achar essa criança era vital para o filme acontecer. Então, a gente tinha isso combinado. Se não tiver uma criança que realmente consiga entender, entregar, a gente não vai conseguir fazer o filme. E como eu já falei, no teste, vídeo teste ainda, nem no teste, porque depois eu fiz o teste com o Gui, eu e ele lá pessoalmente, aí eu já tinha certeza. Mas no videoteste, eu já olhei e falei, cara, que verdade que essa criança está passando, assim, no videoteste já. Então, e aí, obviamente, a gente tem que destacar também a família do Gui, que o preparou, a mãe ali, tá ali, e o próprio talento nato do Gui, que esse cara é um ator dos mais brilhantes. Ator instintivo, e digo mais, em cena ainda fazia pergunta, sugeria coisa. Eu lembro perfeitamente, né, a gente gravando lá no Felper, ele falou, mas o que você acha de eu bater as luvas, ou se eu vou pra frente, ou o que eu faria, o que eu poderia fazer nesse momento, questionando, trocando. É um baita ator, cara. Eu contei a história ontem com a turma, lá na pré-estreia, falando do Gui também, que quando acaba, a última cena que a gente filmou, foi a cena que é uma cena do meio do filme, que ele tem uma crise, está debaixo de uma escada, e ele fala pela primeira vez com o pai dele. E é uma cena importantíssima no filme, ele descobre que ele fala, começa uma comunicação a se estabelecer. E era a última cena de filmagem. E quando acabou a cena, é claro, uma euforia da equipe, todo mundo se abraça, né? Acabamos o filme, brigamos. E o Gui teve uma crise de choro, porque ele percebeu que ele ia largar o personagem. Que ele nunca mais estaria com o Bruno de novo. Isso eu fiquei muito impressionado. Eu já vi atores fazendo isso, mas eu nunca tinha visto uma pessoa tão nova com essa capacidade de entrega, né? E todo mundo ficou abraçando ele, né? Ficou bonito. Sim. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Acho que só o Gui precisa falar qual a cena mais difícil que foi a sua, Gui. Uma cena muito difícil para mim foi a cena das crises, que era a cena com muita ação, emoção, muita... como que eu posso falar? Muita... Já falou, muita emoção, né? Muita ação. O que você entregou ali, o que não é para qualquer um, não. Muita entrega também. Aí foi uma das cenas muito difíceis para mim. Né? Sim. O que a gente quis fazer é uma obra que aproximasse as pessoas, né? Porque eu acho que só através dessa aproximação a gente sai do lugar que a gente já está. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar consolidado, desse lugar que as pessoas não se movimentam e acabam deixando de aprender, de conhecer. Então o filme para mim é sobre aproximações, né? Entre pessoas diferentes, entre uma ideia de normalidade muito equivocada, porque o que é normal? Né? Isso não existe, é normalidade. Né? A tua sensibilidade, a maneira que você se relaciona com as pessoas, os teus afetos. Então a gente procurou fazer um filme afetivo, dentro da linguagem cinematográfica. Usamos vários recursos que o cinema já usa nas suas histórias, recursos que falam de aventura, recursos que falam de progresso interno de cada um,
E eu acho que o filme é um pouco sobre essa aproximação, um filme cheio de aproximações, eu defino desse jeito. Pelo menos foi o que me fez fazer o filme. Quando eu conheci o Mion, ele me contou o que ele sentia em relação a essa história. Eu falei, vamos me aproximar dessa turma. E tinha bastante gente da comunidade autista ali. Essa cena foi aplaudida em cena aberta. E eu ouvia pais e mães falando, é isso, quem mandou? Quem mandou e mexer com meninos? E eu fiz questão de ter essa cena, e era uma coisa que a gente falava assim, mas pô, o Max, ele é o herói, como é que ele vai partir pra cima ele é um lutador profissional, o lutador profissional não briga na rua, como é que ele vai partir pra cima do cara? A gente teve essa conversa, a gente debate todas as cenas, tá? Sempre. E eu falava, não, isso aí é o que todo mundo ou já fez ou queria muito fazer. E eu já passei por isso inúmeras vezes. E não pude fazer nada pela minha condição, pela minha posição, né? E tive que engolir, virar as costas e ir embora. Mas por dentro, tudo que eu queria era... E eu sei que 100% dos pais e das mães já passaram por isso. E essa cena era para mostrar, sim, o preconceito, era para mostrar a falta de entendimento de um outro pai em relação à condição do personagem Bruno, a falta a ignorância das crianças também, que não têm acesso à informação, e a revolta do pai autista. Aquilo ali foi para causar esse efeito, foi para a galera falar, isso, Max, vai, quebra ele, vai, porque às vezes esse é um instinto que dá, é um instinto quando você se sente injustiçado, quando todas as características que você comentou, injustiçado, vítima de preconceito, calado, contra a parede, principalmente, e aí eu posso falar do meu ponto de vista, né? Quando não é comigo, mas é em cima da pessoa que eu mais amo nesse mundo. E a gente defender alguém é um dos instintos mais primórdios, né, que a gente tem. E essa cena, ela serve exatamente para isso. Porque esse filme tinha esse desafio, que era, como o Mion falou, de a gente encontrar o ator para fazer o personagem do Bruno, senão não teria filme. E tinha um segundo desafio, que era saber fazer uma luta convincente, né? Porque senão também não teria filme. Então essas foram as duas missões que a gente se empenhou durante muito tempo. A formata do Léo correu atrás de vários treinadores e coreógrafos de luta fora do país. A gente queria fazer uma coisa que pudesse rivalizar com outros filmes. A gente estudou muito filmes de luta, de MMA, para entender qual era o processo. E aí chegamos no Will, né, que adorou o roteiro. Ele tinha uma experiência em Matrix, Independence Day, tinha dirigido Keanu Reeves, enfim, um cara que conhecia muito. E ele topou. E como é que foi o processo? A gente falou da luta em termos de narrativa, como é que seria, agora os ganhos do personagem, como ele perderia, o momento que ele fracassa. E aí o Will, durante 2 semanas, montou um storyboard filmado em cima dos nossos desejos, lá, com lutadores dele, nos Estados Unidos, e como seriam os golpes. O Mion e a turma daqui coreografaram. Era um balé mesmo. Então o Mion recebeu esse storyboard e começaram a coreografar quando o Will chegou aqui, um assistente antes dele, e depois com o Will. Então as lutas foram todas assim, depois das filmagens, muitas vezes, eles iam coreografar as lutas. E esse processo foi muito intenso e é de muita entrega. A gente teve um time de dublês aqui no Brasil também, que trabalharam sob a batuta do Will, em destaque para o Renan Medeiros, que é um grande profissional, um grande dublê que a gente tem aqui no Brasil. E todas essas lutas, é um filme que poxa vida, né? Todo mundo fala, é um filme de luta. Ele não é um filme de luta. Ele é um filme que tem lutas muito boas mesmo, mas é um filme que mostra que a luta verdadeira é a luta da vida real, é a luta fora do ringue. Agora, quando a gente estava fazendo essa coreografia e treinando, e eu fiquei meses treinando com esses caras, eram os mesmos caras, são os adversários do Max ao longo do filme, né? Eu só dar uma parte, isso aí, todos os personagens que lutam com ele são lutadores de fato. Isso era muito importante porque a gente não podia correr nenhum risco de, por acaso, o Mion se machucar, né? De ganhar um soco sem querer, ou um ensaio, uma pernada, e ele teria um filme interrompido. O Léo falava muito disso. Só, desculpa te interromper, mas assim, a questão das lutas foi um desafio para todo mundo, para a produção também. A gente, para encaixar a luta no plano de filmagem, foi uma coisa só incrível, a gente teve que começar pelas lutas, né? Então assim,
tudo foi pensado, não é um filme de luta, mas tudo foi pensado e foi em volta das lutas. E não é um filme que tem só luta. Tem muita cena de academia que também foi coreografada, também foi feita com o mesmo pensamento de luta. E realmente, para fazer um filme de luta, não é só você replicar uma luta lá e filmar. Tem todo um desenho que tem que ser feito antes para você conseguir filmar um golpe do jeito que você quer que ele imprima na tela. Então isso o Alvarenga trouxe pra gente, acho que a gente deu um passo à frente na pré-produção, quando a gente estava pensando nas coisas do filme. E acho que a gente entregou uma baita cena final de luta e com risco, valor de produção. E com um risco assim, muito. Porque normalmente em filmes de luta, você faz a luta no final. A gente começou no começo, por isso. Então o risco, o medo de perder o Mion é enorme. Porque foi a primeira coisa que a gente filmou, porque a gente precisava também de tudo, né? Toda a estrutura, a data do Will, que era de Los Angeles. Foi um desafio para todo mundo. A parte da luta realmente permeou muito da nossa pré. Não, um desafio geral, assim, detalhes que ninguém imagina, assim, sabe? O meu cuidado, assim, para não me machucar. E não era nem na cena de luta, tá? Porque eu não parei de treinar em nenhum momento, assim. Então, porque, cara, no momento que eu botei na minha cabeça que eu ia honrar o Rock Balboa, eu falei, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer direito. Eu falei, eu tenho que ter um shape igual ou melhor que o Rock 4. Modéstia à parte, acho que tá um pouco melhor, porque o Stallone não treinava a perna. E eu falei isso com ele. Ele falou, não treinava a perna naquela época, eu só fui treinar depois. Eu falei, então, meu amigo, novos tempos. Eu não podia parar de treinar ao longo da filmagem. Então teve todo um cuidado também da produção com os meus horários, para saber se eu conseguia treinar de manhã, se eu conseguia treinar à noite. Obviamente eu diminuí o ritmo dos treinos, eu cheguei a treinar 4 vezes por dia nos últimos meses pré-produção, em treino de aeróbico, treino de musculação, de luta e um aeróbico para fechar o dia, que é uma delícia, vocês têm que experimentar, gente. Você faz o aeróbico, dorme, acorda e faz um aeróbico, é super legal, né? Recomendo. Então eu tinha muito medo de me machucar. Eu tinha o maior cuidado do mundo de não me machucar ao longo dos meus próprios treinos. Ao longo porque assim, você sabe como é, quando você está com o corpo no limite, você não vai se machucar na cena de luta, você pode até se machucar, mas você vai se machucar quando, sei lá, você trava a coluna quando você vai pentear o cabelo, sabe? Quando você vai fazer uma coisa nada a ver, porque o corpo está extremamente desgastado, está no limite. Então eu tive um time que eu montei, isso é muito importante falar. Eu montei um time de profissionais que me acompanharam durante toda a filmagem, focados exclusivamente no shape e na preparação do Max Machadaro. O Eduardo Corrêa, que é o maior fisiculturista da história do nosso país, o Paulo Música, que é um médico que acho que a maioria das pessoas já conhecem, e o Marcelo Doniz, que é meu treinador, eles estavam comigo todos os dias, cara, todos os dias. Então, eu sei que está realmente bem impressionante, mas tinha que ser assim. É como eu falo, ou eu faço tudo ou eu não faço, cara. Não, e só para deixar claro também, não tinha dublê, tá? Ele só usou dublê em um momento da luta, que é uma queda. E a gente ficou realmente com medo de ele se machucar. Então o dublê, só a hora da queda foi o dublê. Tá? Todos os outros planos foram o Mion que fez o tempo todo. E aí foi bom que eu pude falar pro dublê, arremessa ele. Próxima pergunta. Eu não posso correr o menor risco das pessoas irem ao cinema, assistirem ao filme, achando que vão ver o Mionzeira, ou que horas que eu vou falar Calderola, MMA-zola, qualquer coisa do tipo. Falei, isso não pode acontecer. Tem que ser 100% o Max Machadaro. E aí ele entendeu, e a gente fez esse pacto que se eu tivesse que refazer uma cena 50 vezes, eu refaria essa cena 50 vezes até ele olhar e falar, vi verdade. Então, toda vez que ele falava assim, eu vi, tá de verdade, a gente seguia adiante para a próxima cena. E, sem dúvida nenhuma, a atuação que eu entreguei como Max e a minha reconexão com o atuar para a câmera, eu devo a esse cara aqui, sem dúvida nenhuma, que cara, sabe quando você afina um instrumento, que tá ali meio de lado, há muito tempo ninguém toca, assim, há muito tempo eu não atuava para a câmera. E ele soube afinar esse instrumento com maestria. E muitas vezes eu também, né, questionando alguma coisa ou outra, achando o que eu estava fazendo estava bom.
E ele falava, vem aqui, olha aqui no monitor. Aí eu olhava e falava, bicho, tem razão, vamos de novo. Ou seja, 100% das vezes que o Alvarenga falou comigo sobre a minha atuação, e foi em 100% das cenas, ele estava certo. Então eu devo a ele a minha reconexão com a arte de atuar para a câmera e ter achado o tom do Max, tom para cinema, e ter me reencontrado como ator que interpreta para a câmera. Eu vou só fazer um parênteses aqui, porque a gente quando está filmando, a gente não deixa de ir ao cinema, tá? A gente faz cinema porque a gente ama cinema. Então é muito comum você sair de um dia de filmagem e vai ver um filme. Né? Isso não sou eu, toda a equipe faz. E aí eu via filmes que tinham características de tom de personagem, eu falava com o meu, olha, determinado filme é legal. Ele saía do set e via. Então todo dia, a gente começava o nosso café da manhã falando do filme do dia anterior. Então isso trouxe pra gente uma troca, assim, e uma referência muito importante para criar uma composição. Né? Então eu acho que, olhando para o Mion, eu falo isso muito com a galera hoje em dia, era muito dedicado, porque é um trabalho exaustivo, atuar, decorar, um trabalho físico, né? Esse filme tem um lado físico muito grande. E ele ia para casa, via o filme e voltava com o dever de casa e amarradão. Então essa cena eu entendi agora aquele olhar, entendi o sorriso, por que o tom é baixo. Então assim, eu conheci uma figura extremamente apaixonada por cinema, isso pra gente é fundamental. Ele tem o objetivo de representatividade para as famílias atípicas, orgulho, de se enxergarem na tela, saberem que, cara, enquanto eu puder e eu tiver muscularidade, no sentido figurativo, muscularidade para trabalhar, para criar, para fazer arte, eu vou levar o tema do autismo comigo, porque ele faz parte da minha vida, eu não tenho como tirar isso. Então, o objetivo é representá-las. E não só representá-las, mas também atrair as pessoas que sabem, tem um menino na escola, na comunidade, no prédio, não sabe direito como lidar. Esse filme vai ajudar muito. É para atrair todo mundo em torno da causa. Saber mais, saber também que é necessário trocar. É importante as pessoas que assistirem ao filme entenderem que quem ganha na troca não é a criança autista. E isso é uma coisa que todo mundo fala, eu vou dar um pouco de atenção aqui para essa criança. Não, quem ganha é a pessoa considerada típica, isso você pode ter certeza. Foi um desafio para mim, porque eu tinha que construir esse personagem. Então, eu e minha mãe, a gente sentou, pensou, conversou, a gente assistiu filmes, séries, pesquisou vídeos que mães postavam do seu dia a dia, das crianças que tinham autismo, e isso ajudou a construir o Bruno. Tinha seus amigos também da escola? Eu tinha 3 amigos da escola, da mesma turma, que eles eram autistas, um de cada nível. Um era nível 3, outro era nível 2, outro era nível 1. Então, foi assim a minha preparação para construir o Bruno. O Fagundes, a gente tinha um filme que, como todo filme, né, você tem que cercar de talentos, porque é daí que as histórias surgem, que as cenas levantam. E esse personagem, ele foi escrito para ele aparecer, na verdade, no terço final do filme. Né? Então, quando você tem um personagem que entra no terço final para transformar a história, você tem que ter um carisma muito grande. Né? Muito grande. E, ao mesmo tempo, é um risco, né? Porque as pessoas podem sentir falta de uma coisa que ainda não viram, que virão. Né? E a gente apostou no Fagundes. Desde o início era o ator que a gente queria. E a gente foi brigando. Foi uma briga longa, né, para chegar nele. Porque ele tem muitos compromissos. Ele tem um teatro intenso, né, tem um grupo de teatro que ele participa o tempo todo. Mas ele não comprou a ideia, ele entrou de cabeça. E a gente é muito satisfeito, porque houve uma química direto entre o Mion e ele. Né? E isso é visível na cena. Aquela cena o Fagundes não teve tempo de ensaiar. Ele só ensaiou a luta. Uma mini luta que ele tem. Nem uma luta, é uma Não cena. fizemos nem leitura, tinha uma conversa por telefone com ele. Né? Então, assim, quando ele chegou no set, estávamos todos nós já muito quentes, por estar se fazendo o filme do dia a dia, mas o Fagundes, ele meio que entrou rápido, foi aquela cena do Ferro Velho, direto, já tinha um clima de pai e filho, e ficou tudo muito prazeroso, ele curtiu a onda, e a gente falou que vai se dar bem. Né? Então, nós fizemos um trabalho bonito a partir daí. Mas eu te falo, assim, tem, cara, coisas que são inacreditáveis desse filme, pra mim, assim, que no início de tudo, Fagundes foi o primeiro nome que eu falei, assim, sabe como, tipo assim, vamos soltar um rojão e ver o que acontece, Antônio Fagundes, e com a Andréia a mesma coisa.
A Andréa, a mesma coisa. Eu falei, a Andréa é horta, né? Você imagina, ia ser sensacional. E aí, quando a gente consegue colocar essa atriz, esse ator no filme, e eles entendem as camadas do filme rapidamente, querem contar essa história, abrilhantam a história, assim, pra mim, pessoalmente, assim, é uma dessas coisas, assim, muito difíceis de acreditar. E em relação ao Romeu, ele foi até o set, eu levei todos os meus filhos, levei toda a minha família uma vez, era o set da academia, porque eu queria que eles vissem uma coisa mais animada, né, pra ver uma luta e tal, não uma cena parada, que demora bastante e tal, pra eles curtirem, né, o programa de meu dia no trabalho do meu pai, E aí foi na cena da academia, mas o Romeuzão foi, ele viu, ele participou, conheceu todo mundo e tal, mas ele não viu o filme ainda não. Eu vou fazer uma sessão especial para ele, lá com a turminha dele e tal, os amigos dele e tal, que vai ser logo mais. O Bruno representa todas essas crianças autistas, assim, esse papel que você está fazendo? Sim, representa muito para as crianças, para entenderem e... Sim, você está levando muita informação mesmo e representando muita gente. Sim. Que tem muita gente nesse mundo que são autistas, né? E esse filme representa elas. É isso. Todo esse contexto. E tinha essa cena que a gente queria fazer uma cena que fosse o Mion de fato correndo o tempo todo, né? E a gente colocava os créditos ali em cima dessa cena. Então tinha uma cena muito longa, né? A gente não queria fazer corte, o corte só que já prepara praticamente para a assinatura ali do final dos créditos. E aí tinha uma música, qual a música que a gente poria? Aí o Mion surgiu com essa ideia, com um telefonema desesperado, assim. Porque essa música, ela é a música do Max Machadada para mim, ela é a música de todo o meu processo, tá? Eu adorei você falar que tá na sua playlist quando você vai correr, porque eu corri 6 meses ouvindo essa música, todos os dias, todos os momentos. Ali naquele momento exato da corrida, ela não estava tocando no meu fone, mas eu ouvi ela antes, até a ação de todas as cenas de luta, todas, ela estava explodindo no meu ouvido com a letra, com a batida, com o beat, com o sample do Belchior, que é muito profundo aquilo é muito, sabe, é uma música que graças a Deus se popularizou, mas é muito forte, muito. E ela estava explodindo no meu fone todas as cenas de luta, até a hora do Alvarenga falar ação, eu tirava e ia pra cena. É uma música que mexeu muito comigo, moldou todo o meu processo. E aí o Alvarenga falou que eu deixei um recado desesperado, porque eu não conseguia não enxergar essa música no filme, entendeu? Então tinha que ser. Daí quando eu falei, Zé, cara, tem uma música... Já sabe quando você já fala de um jeito pro cara ficar até constrangido de falar, não, vamos pensar em outra? Foi tipo esse recado, assim. E liguei para o Emicida, pedi a permissão dele, ter ali a bênção dele, né, nesse momento, e pude contar para ele o quanto essa música é fundamental para o filme e o quanto ela moldou o Max. Para mim não existe Max sem essa música. Uma cena da luta final do Max, que o Bruno tava meio incomodado com o Max tomando vários socos lá, e ele colocou o braço e ele ficou muito impactado, foi entrar no negócio, o Bruno simplesmente desabou no colo do Max, e esse é um dos momentos que mais me toca, assim, uma das cenas que mais me toca no filme. Perfeito. E é mesmo uma cena que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ele é uma coisa, né? É uma cena linda, cara, é uma cena linda. A cena final de muita entrega, assim, e... Bom, a cena fala por si só, né? A cena fala por si só. A cena fala por si só. Ai, que sofrimento. Assim, isso é Rock 3, 20 minutos do Rock 3. Aí eu tinha que ver o Rock 3. Eu confio. Hoje eu sei tudo de rock. Eu já sabia, mas eu sei tudo mais. Eu falava, Lourenço, isso aqui é Rock 4, cara. Viu a cena depois que ele sabe. Assiste de novo, você vai ver. Cara, essa pergunta sua, ela na verdade é a essência de tudo. Só uma curiosidade rápida, assim, o porquê que eu
encanei que eu precisava, não é que eu precisava fazer um filme. Rapidamente contando, eu tive um estalo muito forte depois que meu querido amigo Gugu Liberato faleceu, e eu estava vendo as homenagens sendo feitas a ele. E a maioria das imagens eram um compilado de edição de imagens dele em programas mais recentes, longe de representar tudo o que ele já fez nessa vida. Um cara de quase 50 anos de carreira que já tinha feito de tudo. E eram as mesmas 10 imagens editadas que passavam em todo lugar, com a locução em cima, não fazendo nenhum jus à carreira que ele teve ou à mensagem que ele quis passar ao longo da vida dele. E isso me machucou, porque eu, de certa forma, vi que isso ia acontecer comigo também um dia. E quando eu não estivesse mais aqui, agora, no começo desse ano, eu estou completando 25 anos de carreira como comunicador. 25, cara, é uma loucura, cara, é uma loucura. Até outro dia eu era o maluco, né, enfim, consequente. 25 anos. E eu não queria que isso acontecesse comigo, porque eu falei, cara, eu já fiz tanta coisa, sabe, já quis passar tantas mensagens, tanta coisa legal. E aí se um dia te ligarem para um editor e falar, cara, ó, aí o Mion se foi, bateu as botas, faz um vídeo aí rápido pra gente, compila umas imagens que a gente vai botar a locução em cima. Eu falei, cara, não, eu não quero isso, eu não quero isso. E aí me caiu a ficha que, se eu fizesse um filme, esse filme ia representar uma mensagem que eu quisesse deixar. Uma mensagem que representasse o meu legado, a minha existência, a minha carreira, a minha vida, tudo que eu dediquei minha vida inteira para levar entretenimento para as pessoas. E aí me caiu essa ficha e eu fiquei com essa história de fazer esse filme, que esse filme passasse uma mensagem que poderia servir como o legado que eu pudesse deixar, entendeu? Para a minha carreira e para a minha vida. E esse filme é isso. Um homem que não luta pela sua família, não luta por mais nada nessa vida, se puder ficar só essa mensagem, eu estou mais que satisfeito. E o filme, ele fica para sempre. E ele tem começo, meio e fim, ele tem uma mensagem que se amarra e que pode tocar as pessoas eternamente. E aí, quando eu comecei a pensar, de fato, quando me caiu essa ficha aí, eu botei na prática, eu fui para os meus signos, né, para os meus elementos, os meus pilares. Eu sou cria de Rock Balboa, isso é fato. Para mim, existem duas Bíblias, né? Existe a Bíblia de Jesus e existe o Rock Balboa. Está tudo ali, tudo. As pessoas falam muito de Shakespeare, mas se você for ver Rock Balboa, todas as relações humanas estão lá. Todas as dúvidas, todas as quedas, todas as traições, todas as questões humanas estão na saga Rock Balboa. E então, obviamente, tinha que ser um filme que eu honrasse esse personagem que me criou ao longo da minha vida toda. Eu mudei o meu físico, porque quando eu assisti Rock 4 no cinema, eu falei, eu quero ser um dia como esse cara. E Rock 4 estamos falando lá, início dos anos 90, assim, eu não sei a data direito, mas é o final dos anos 80, início dos anos 90. Ou seja, muito tempo, muito. E aí, obviamente, vai juntando os elementos, né? Então, no momento que eu queria fazer um filme de um lutador, eu falei, ao mesmo tempo eu não posso negar o propósito que Deus me deu, que é o autismo, que é ser porta-voz do meu filho, como eu já falei. Então, tudo que eu faço hoje, eu incluo o autismo, né? A gente tem um quadro no Caldeirão, que é um espaço fixo para artistas PCDs, baseado na apresentação do Romeu, e hoje muda a vida de muita gente, assim, muita gente leva o autismo e leva, enfim, PCDs, não só autistas, para todo o Brasil. Então tinha que ter autismo no filme. E aí foi. E aí começou a montar